duas coisas muito importantes. Primeiro, o treinamento da resistência cardiorrespiratória. A caminhada, corrida, natação, bicicleta são excelentes alternativas. E depois, você tem que incluir os exercícios de fortalecimento muscular. A musculação, a ginástica localizada, alguns exercícios do Pilates são excelentes alternativas para você fazer essa excelente combinação. Diminuir o peso e ganhar músculo. Diminuir o que, né? O professor Mauro fez uma pesquisa recente aí, ouvindo 13 mil pessoas, né, professor? 13 mil pessoas. Que estavam na academia. Perguntaram, por que você está vindo aqui? O que você está procurando? A maioria, claro, queria perder peso. E aí, inspirados, a gente se inspirou nessa pesquisa do professor para fazer uma enquete na nossa página na internet, g1.com/bem-estar. g1.com.br/bem-estar. Esquece. É porque emagreceu, né? Fez exercício, emagreceu, ele mas perdeu o certo é assim. Vamos lá, o que leva você a fazer exercício? Vamos ver a resposta. 49%, quase metade das respostas, perda de peso, ótimo. Depois, 27%, sensação de prazer e bem-estar, excelente resposta. 13%, condicionamento físico. E 11% ganho de massa muscular. Fica forte, bacana. É interessante. Imagem corporal, né? Isso. Você sabe que foi uma outra pesquisa que eu fiz, muito interessante. As pessoas olham no espelho e têm uma visão, que eu chamo da aparência física, só que a sensação é diferente, que é como que ela se sente com o próprio corpo. E é muito interessante porque as pessoas têm uma imagem bastante distorcida do próprio corpo. Então... Antes de dar a resposta, é o seu caso? Qual nota de 0 a 10 você se daria hoje? Sabe qual é a média da nota das pessoas? Fala, professor Mauro. 5,9. 5,9. E um detalhe muito interessante, você que está nos assistindo, as pessoas acima de 60 anos são aquelas que têm a melhor autoimagem. 6,4. 5,9 quer dizer que a maioria das pessoas passaria de ano raspando. Raspando, vai ter que fazer recuperação do próprio corpo. Principalmente o pessoal de 20 a 30? De 20 a 30. É muito interessante. As pessoas entre 20, 30 e 40, que é o grande público que frequenta as academias, os clubes, essas pessoas têm autoimagem com a nota mais baixa. E a gente fica pensando assim, puxa vida, essas pessoas olham no espelho, eles são tão bonitas, estão na academia, estão no clube treinando, porém, ao perguntar, eles têm uma imagem distorcida, têm uma distorção de imagem corporal. É um desafio muito grande para quem se exercita tentar mudar esta imagem corporal. O bom é que a tendência é melhorar. Os mais velhos se acham melhores, né? Só uma coisinha, professor. Com dor muscular, quando fazemos exercícios pela primeira vez. É até bom essa dorzinha, né? Ela não é recomendada. Mas é uma dor de dever cumprido, gostosa, né? Gostosa. Veja, Fernando, antigamente a gente falava assim, no pain, no gain. Se você não sentir dor, não funciona. Não é bem assim, né? Essa dor que você sente no dia seguinte é porque o seu corpo foi submetido a um exercício diferente. Por exemplo, se você saltitar ou correr, os seus músculos eles estão alongando e contraindo. Isso é que a gente chama da dor tardia, a dor no dia seguinte, que deve desaparecer depois de 2 ou 3 dias. Então, é a dor pós-exercício, tá? Isso é comum acontecer. Mesmo atletas e pessoas que treinam, quando fazem um treinamento novo, eles sentem dor. Então, nessa situação, é assim, quando o músculo, por exemplo, se eu estou saltando, né? Quando eu piso no chão, os músculos da barriga da perna, do gastrocnêmio, eles estão alongando, só que eles estão contraindo. A gente chama isso de força excêntrica. Esta é a situação mais dolorosa para o músculo. Então, quem sente dor, seguramente fez um treinamento de força, que a gente chama de força excêntrica. O músculo está alongando, porém contraindo. Então, você tem microtraumas. Esses microtraumas são bons, porque esse microtrauma vai fazer com que seu corpo regenere e crie uma adaptação lá na frente. Em algum momento, essa dor chega a ser perigosa ou não? Veja, é muito importante a gente analisar assim. A dor, no dia seguinte, se ela for muscular, 2, 3 dias ela desaparece. O que nos preocupa é quando é uma dor articular na coluna, que ela fica uma dor crônica. Então, você tem a dor aguda na hora do exercício, aquela sensação, e no dia seguinte. Se essa dor perdura por 3, 4, 5 dias e ela fica recorrente, tem que prestar atenção, procurar um especialista, porque provavelmente a dose do exercício foi excessiva. Agora, tem muita gente que usa exercício físico para relaxar, para esquecer o trabalho, para esquecer o marido em casa, as preocupações com os filhos e tal. Qual é o exercício ideal para relaxar? Se é o seu caso, você pode fazer? As técnicas de alongamento, os alongamentos são excelentes. Veja, quando o seu músculo fica tenso por alguns fatores, estresse emocional, a tendência, Mariana, é seus músculos ficarem tensos e contraídos. Então, você precisa fazer o quê?
dar estímulo para que ele relaxe. Então, as técnicas de alongamento, alongamentos suaves. Existem os alongamentos para melhorar a performance. Esses provocam dor também. Às vezes as pessoas fazem uma aula de alongamento e sentem dor no dia seguinte. Aquela dor que a gente falou. Porque o alongamento intenso, forte, ele provoca também microtraumas. Daí você não relaxa tanto. Não, aí não relaxa. Aí você acaba ficando tenso. Então, os alongamentos são muito importantes. Outras técnicas, a massagem, os exercícios respiratórios. Agora, é interessante, tem pessoas que relaxam correndo e fazendo musculação. Exatamente, fazendo exercício aeróbico. Exatamente. Ele está muito tenso, então ele precisa relaxar emocionalmente. Então, ele provoca um estresse no seu corpo, aumenta a produção das beta-endorfinas e sai lá relaxado, fadigado e relaxado. Mais um exercício é o seu caso? Você quer corrigir a sua postura? Tá com uma postura meio assim, acabada, detonada? Qual é o exercício ideal para quem quer ficar... Ó, o Deli até se corrigiu ali na cadeira. Vamos... Quem é que não quer ficar com uma postura melhor, né? Pode ser? Olha, Mariana, a yoga é uma excelente alternativa, as posturas. O que acontece com a postura, né? Os seus músculos ficam encurtados e tensos, então você se fecha. O que eu preciso fazer? Alongar e fazer o ajuste postural. Yoga, pilates, aulas de alongamento e um detalhe, muitas vezes a pessoa tem uma alteração postural porque tem um músculo que está fraquinho, então ele precisa fortalecer também. Por isso que a yoga, o pilates, eles combinam essas duas situações. São excelentes para você melhorar a postura. Existem as terapias corporais do tipo RPG, aí já são técnicas específicas no aspecto Mauro, terapêutico. Oi. E normalmente... Fundamental, hoje a gente usa avaliação física, avaliação postural, avaliação ergométrica. Nós temos feito a avaliação funcional e nós descobrimos, Mariana, um aspecto muito interessante. 80% das pessoas que entram nas academias não têm os padrões básicos de movimento. Eles têm dificuldades para agachar, para avançar. Então, essas pessoas precisariam ter um programa mais adaptado a essas características. Quantos por cento? 80%. Nossa, muito. Eu já avaliei quase 5 mil pessoas nos padrões de movimento, no agachamento, no avanço, no exercício de equilíbrio. Então, é muito interessante. No futuro, os programas das academias deverão mudar para atender essas dificuldades que o professor muito bem levantou. Numa boa avaliação, você consegue identificar esses desequilíbrios, professor. Nós temos desequilíbrios musculares e temos assimetrias. Então, os estudos mostram, se você tem desequilíbrio muscular e assimetria, você tem grande chance de se machucar no exercício. E as pessoas... O que fazer para melhorar o condicionamento físico? Tá boa essa música de suspense, hein? Isso é uma posição de balé? Uma posição de balé. Veja, o condicionamento físico, quando nós falamos em condicionamento físico, Maria, nós pensamos em resistência, em força, flexibilidade. Para os idosos, a coordenação motora. Com o passar do tempo, o nosso cérebro ele vai desligando nas conexões nervosas. Então, quando eu penso em condicionamento físico, dependendo da idade, eu penso também na coordenação motora. Por isso que dançar, hidroginástica ajudam bastante no condicionamento físico. Então, você combinar os exercícios de fortalecimento. Se você tem ideia que seu condicionamento físico está mais baixo na resistência cardio, trabalhe o coração. Se você percebe que é estética e você precisa melhorar o condicionamento físico nos músculos, faça musculação. Mas combine. O segredo para o condicionamento físico é combinar técnicas, tá? Esse é um bom exercício. Nós estamos aí percebendo uma preparação para fazer um agachamento, um avanço ou um polichinelo, que são bons exercícios de condicionamento físico. E uma dica para você hoje, os personal trainers, as academias, os programas de condicionamento físico usam o Circuit Training, que é um programa que combina vários exercícios numa mesma sessão de treino. Você treina o coração, você treina os músculos e você treina a flexibilidade numa mesma dinâmica. É uma boa alternativa. E também vamos ganhar músculo. Quem não quer ficar mais musculoso, mais durinho, mais firme, menos flácido? Bom, esse é a velha e antiga musculação, sabe, Mariana? É muito interessante, as pessoas acham que ganhar músculo é treinar muito. As pessoas que ganham muito músculo, eles não treinam muito. Ganhar músculo é 30% de treino, 60% de alimentação e 10% de descanso. Às vezes as pessoas querem ganhar músculo e treina hoje, treina amanhã. O músculo, ele cresce quando descansa. Quando você está treinando, você tem o catabolismo, você cataboliza, você destrói a musculatura. Quando você come e você descansa, o seu músculo regenera. Se você quer ganhar músculo, preste atenção, não precisa treinar muito. Os fisiculturistas, eles treinam 1h30.
muita intensidade e muita qualidade. E às vezes as pessoas treinam demais, comem errado, não comem carboidrato e acabam o quê? Catabolizando. Eles acabam fazendo a musculação, fazendo aeróbica, ganhar músculo, e na verdade eles estão consumindo a massa muscular. Esse é um erro clássico.